Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço Online, esse espaço de informação e entretenimento também, discussão de temas importantes aqui na Jovem Pan Online. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre saúde, especificamente sobre justamente os impactos dessas variações térmicas na saúde de todos nós. Quem mora aqui em São Paulo infelizmente, já está acostumado com isso. Semana passada, por exemplo, também nós tivemos na mesma semana um calor muito intenso, acompanhado por um frio muito intenso. Hoje nós já temos uma situação de uma temperatura um pouco mais quente e são sobre essas variações todas que nós vamos conversar com um especialista no assunto, o Dr. Cícero Matsuyama, ele que é otorrinolaringologista do Hospital SEMA aqui de São Paulo. Dr. Cícero, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Boa tarde. É um prazer a todos vocês, os ouvintes da Jovem Pan, que eu sou há tantos anos, já sou ouvinte da Jovem Pan, a gente lembra desde criança aquela musiquinha da Jornal da Manhã, Conchita Filho e tal. Isso para mim é uma honra muito grande estar aqui na Jovem Pan, que a gente se sente em casa. E agora com os internautas, né? É verdade. Que a gente tem uma abrangência maior, né? Entre essa população tão grande, essa família Jovem Pan, que eu tenho eles como uma família. Porque a gente lembra desde a infância, de manhã cedinho para a escola, aquela musiquinha do Jornal da Manhã, Anchieta Filho, Narciso Verniz, O Homem do Tempo. Então é uma coisa muito carinhosa. Eu acho que não só eu, como muitos médicos ou até outras pessoas da população, eles têm muito carinho pela Jovem Pan. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Que bom, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Agora, doutor, o senhor até citou, por exemplo, Narciso, O Homem do Tempo, fazia as previsões. Hoje em dia os meteorologistas estão ficando completamente malucos, né? Com tantas variações. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós até citamos na abertura, são tantas mudanças ao longo da semana. Como é que a saúde reage a todas essas variações? O grande problema, eu acho, das variações térmicas é que as pessoas não estão preparadas para isso. Ou seja, muitas vezes elas não saem mal agasalhadas, não se cuidam muito bem, ou por vezes, quando tem uma regularidade com essa temperatura, a pessoa se cuida. Como? Quando vai usar um agasalho, por exemplo, vai tirar do armário, ela se cuida, leva para a lavanderia ou até lava a roupa antes, por causa dos ácaros que ficam lá. Mas na mudança brusca, a pessoa é pega de surpresa e vai usar aquela blusa que está guardada há algum tempo, às vezes 1 mês, 2 meses, e aquilo realmente acaba fazendo mal. Além da mudança brusca, a temperatura faz muito mal para o nosso nariz, para a nossa garganta, para os nossos pulmões. Por quê, Luciana? Se você for pensar bem, para você ter uma temperatura adequada, que nós somos diferentes dos peixes, dos répteis, que os répteis mudam a temperatura de acordo com o ambiente. A gente não. A gente tem que manter uma temperatura 35,5, 36. Temperatura média, né? Média da gente. Pode variar durante o dia, mas normalmente é isso. 36, fora a febre, que é acima de 37. Mas estamos naquele 36 graus. Onde está a nossa temperatura do nosso corpo? Está no seu sangue. Através do metabolismo do seu fígado, do seu rim, aí está a temperatura. Se por acaso diminui a temperatura de alguma parte do seu corpo, o corpo vai ter que equilibrar essa temperatura. Vai mandar mais sangue para essas regiões. No nariz, como é um órgão extremamente vascularizado, ele vai aumentar o tamanho do vaso. Vai aumentar o tamanho dos tecidos próximos a ele e o que vai causar? Congestão. Então, a primeira coisa que a pessoa sente quando a temperatura esfria é o nariz entupido. E o nariz foi feito para 2 coisas principais, para a gente sentir o olfato e respiração. A primeira coisa que a pessoa vai sentir é a falta de olfato e a falta de respiração. Sim. Só que a gente produz secreção diariamente. Você produz, Luciana, mais ou menos, sem estar doente, 1 litro de secreção nasal por dia. Já pensou o que é isso? Nossa, muita coisa. Se você começa a sentir, quer dizer que você está engolindo muito mais que isso, ou por uma gripe, ou por um resfriado, ou um processo alérgico. Se o seu nariz está entupido, ele vai acumular secreção. Acumulou secreção porque não tem o equilíbrio de drenagem, vai infectar. Daí vem a história natural da sinusite. Uhum. Tá? Então, as temperaturas frias, desde que a pessoa não esteja muito bem equilibrada, não cuidou o mecanismo para se cuidar, pode causar congestão nasal e a sinusite. Então, mudanças bruscas de temperatura, as pessoas podem ficar doentes também. Doutora, até chama muita atenção, na verdade, né? Esse exemplo da semana passada, nós estávamos no começo da semana com 33 graus aqui na capital. Ao longo da semana, as temperaturas baixaram mais de 15 graus.
Na quinta-feira, por exemplo, nós tínhamos temperatura de 9 graus, mas com sensação térmica de 2. Ou seja, é uma situação completamente diferente. Muita gente não estava esperando, acabou se expondo à friagem, à chuva, à garoa, enfim. Tudo isso, doutor, ao longo de uma semana, é muito pouco tempo para que o corpo se acostume a essas variações, não? Sim, também. E assim, com o frio, a gente secreta mais, Luciana. A gente fica com mais secreção, ou seja, o pulmão fica mais secreção, a garganta fica mais sensível. E isso até a inversão térmica, os poluentes, que a maior causa hoje na cidade de São Paulo, eu imagino que seja os automóveis e tal. Então a poluição não se dissipa, fica somente nessa região baixa de São Paulo, nas nuvens mais baixas. Isso faz com que a pessoa fique mais irritada, um processo inflamatório da parte respiratória, acabando ficando mais doente. E as pessoas, quando estão frio, fecham mais as janelas dos ônibus. Então, o ar que circula... De casa mesmo. Né? Mas acho que pior é o contato numa cidade grande como São Paulo. O metrô, nas grandes cidades, fica o quê? Com muita gente com as janelas fechadas. Ou ônibus também. Então, o contato de gotícula, de secreções é muito maior. No verão, a pessoa abre a janela, isso ventila muito bem, as partículas são dissipadas, mas não, no inverno a pessoa fecha e fica maior contato. Então, essa secreção toda vai circulando entre as pessoas e as pessoas acabam ficando gripadas, com resfriados e assim vai. A disseminação das doenças. É verdade. Doutora, os especialistas dizem que as crianças, os idosos, acabam sendo, na verdade, as maiores vítimas dessas variações repentinas de temperatura. Por que elas acabam sendo as principais vítimas nesse caso? Primeiro, o contato. Você lembra da época da gripe suína, quando estava em epidemia, todo mundo se higienizava muito a mão? Uhum. Então, isso era fundamental. E as crianças, realmente, quando vão se alimentar, tal, pegam um brinquedo, por si só delas, não se teve um processo de limpeza, de higienização. Pega um brinquedo, põe na boca, aí passa para outra criança, pega na boca tal, e assim vai. Então, o contágio é mais frequente entre as crianças. Já na pessoa idosa, a imunidade delas é um pouquinho menor. O equilíbrio de drenagem de secreções, o mecanismo de toda essa secreção ser eliminada é menor no idoso. Por isso que ela fica com maior chance de pegar as infecções. Então, os extremos são os mais perigosos, vamos dizer assim, do ser humano. Doutor, numa situação como essa, né, dessas variações constantes, esse cuidado com a alimentação, ele influencia muito no fato da pessoa ficar ou não mais suscetível a uma doença, a um resfriado, a uma gripe? Por exemplo, se você já está num ambiente frio, realmente ajuda se você tomar um caldo quente, alguma coisa nesse sentido, para que você consiga equilibrar a sua temperatura? A ideia é exatamente essa mesmo, né? E, na verdade, a gente tem que repor sempre as vitaminas que tem no seu corpo, ou oligoelementos que você tenha, zinco, outros metais, para equilibrar o seu organismo. Então, sempre que você puder fazer um suco de fruta natural, em vez de ser de caixinha, os artificiais é sempre melhor, porque realmente as vitaminas, algumas são super fotossensíveis. No momento que você faz um suco, tal, você não pode deixar mais que 20 minutos, senão aquelas vitaminas principais são degradadas pela própria luz, às vezes. Então é importante você espremer a fruta na hora, bater no liquidificador. Principalmente no caso do suco de laranja. Com certeza, isso é fundamental, né? E isso realmente ajuda a manter a vida mais saudável. Tá? E com relação nem precisa falar em verduras, tudo, sempre, in natura sempre são os melhores, desde que se cuide, normalmente, da higienização in natura das verduras, precisa tomar cuidado porque a pessoa fica bem, às vezes, da parte respiratória, fica bem da parte digestiva, né? Fica mal da parte digestiva. Então, tomar cuidado com a higienização, né? Tem aquelas gotículas que a gente põe na salada, no preparo, antes de servir, deixar um pouquinho de hipoclorito de sódio lá, um pouquinho, isso é fundamental. Você vai pegar a contaminação abdominal, mas fica bem da gripe, não adianta, né? Então, o cuidado é geral. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista do Hospital SEMA aqui de São Paulo. Estamos falando sobre as variações térmicas e justamente os impactos disso na saúde. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltamos. Até já.